Olá, pessoal. É sábado à noite e resolvi adiantar um pouquinho a gravação dessa aula, porque nós temos muita matéria ainda pela frente, né? Para situar vocês, nós estamos ainda, vejam bem, nós estamos ainda no procedimento comum e dentro do procedimento comum nós estamos tratando, veja só, ainda da fase postulatória, tá? E na fase postulatória, nós já passamos por tudo aquilo que vem antes da admissão da demanda, nós já verificamos desvios, né, que podem acontecer após a admissão da demanda, nós também já vimos muitas vezes o rumo normal, né, do procedimento, e é dentro desse rumo normal do procedimento, após a admissão da demanda, é que vocês, olhando as outras aulas ou o próprio material que eu já passei no agenda, vocês conseguem se situar nesse momento que nós estamos falando, que é da resposta do réu, né? Mais adiante eu vou retomar o tema acerca dos marcos, né, de início da contagem desse prazo de 15 dias, né, que é o prazo de resposta do réu, e que se modifica, né, na medida em que nós temos alguns incidentes, e que eu trato como desvios, né, na medida em que nós temos possibilidade de o juiz não designar a audiência, nós temos possibilidade do juiz designar e cancelar a audiência, e nós temos também a possibilidade, que é o efetivo rumo normal, de o juiz efetivamente designar e realizar a audiência, mas na audiência é possível, né, claro, é possível que não haja acordo e, portanto, abre-se o chamado prazo de resposta do réu. É nesse momento que nós estamos na matéria, então nós estamos ainda muito no início, né? Nós temos que terminar a parte da resposta do réu e depois entrar nas chamadas providências preliminares, que é o finalzinho, portanto, uma passagem entre a fase postulatória e a fase segunda, chamada fase do julgamento conforme o estado do processo, né? Nós vamos chegar lá, mas eu resolvi, então, adiantar um pouquinho essa gravação para sábado de noite. Claro, vou disponibilizar apenas no momento adequado para vocês, mas para tentar fechar esse tema chamado de meios de resposta do réu. Tá? Então, nos meios de resposta do réu, vocês já estão cansados de ouvir que nós temos 3 meios, ou seja, nós temos 2 meios de defesa, que são exatamente a contestação e a exceção instrumental de suspeição e impedimento. E entre esses 2 meios de defesa, nós encontramos aquele que foi objeto da nossa última aula, né, que é exatamente a contestação. Tá? A contestação, ela é o meio de defesa típico, é o meio de defesa tradicional, né, que até na linguagem leiga se confunde com a própria resposta. Mas o que eu já enfatizei bastante para vocês é que dentre esses chamados meios de resposta do réu, além desses 2 meios de defesa, nós temos também um outro meio que, por favor, anotem aí, sublinhem no esquema, sublinhem no caderno, né? Anotem no caderno. Nós temos um outro meio que não é de defesa, tá? Na realidade, um meio de ataque, que a doutrina também fala ao tentar explicar, né, e com muita propriedade, ela fala que na realidade a reconvenção é um contra-ataque, né? Um contra-ataque na medida em que essa reconvenção ela aproveita uma relação processual já existente, ou seja, um processo,
já existente e formado por provocação, em razão do princípio da demanda pelo autor, né, que chamou o réu a vir participar nessa relação e chamou através de um outro instituto que nós já tratamos aqui, que é a chamada citação, portanto, convocado o réu a participar dessa relação processual, essencialmente para exercer a defesa, oportuniza-se também ao réu, né, baseado no princípio da economia processual, né, a possibilidade, então, de deduzir contra o autor e hoje também contra um terceiro, e eu depois trato um pouquinho melhor essa situação, mas essencialmente um meio de contra-ataque do réu contra o autor. E como eu já disse, hoje também contra um terceiro, isso também é possível. Tá? Portanto, é um aproveitamento de uma relação processual, o aproveitamento de um processo em que o réu, podendo vir se defender, aproveita para acionar, aproveita para, anotem no caderno, deduzir pretensão de direito material que eventualmente ele tenha contra o autor, né, e que poderia, claro, exercer essa pretensão através de uma ação própria e um processo respectivamente próprio, né? Mas, em razão dessa economia processual, já que chamado a essa relação, a esse processo, a lei permite que no mesmo processo, aquele que é réu, essa é a ideia, aquele que é réu, se torne autor, né, contra aquele que originariamente é o autor da ação. Por isso, é um contra-ataque processual. Né? E eu insisto, o fato de existir a reconvenção, hipoteticamente, não obriga o réu a exercer, né, essa possibilidade. Nada impede que ele exerça a sua ação de forma não incidental. Ele pode deduzir, como já disse, através de uma ação própria, de uma petição inicial, provocar o juiz, né, e deduzir essa sua pretensão num outro processo, numa outra relação em que ele será o formador. Né? Então, essa reconvenção, vocês já estão entendendo a ideia que eu quero passar para vocês, é de que a reconvenção que está prevista aí no artigo 343 do nosso esquema, né? Na sequência a gente até pode fazer uma leitura desse artigo, a natureza jurídica salta aos olhos, né? Ao passo que a contestação e a exceção instrumental de suspeição e impedimento se caracterizam como direito de defesa, como meios de defesa, a reconvenção, em que pese resposta do réu, ela se caracteriza e tem a natureza jurídica, anotem isso no caderno, tá? Tem como natureza jurídica ser uma ação do réu contra o autor, mas de uma forma incidental, porque exerce a ação num processo já existente em que originariamente ele, detentor da pretensão, figura como réu, certo? E esse, que na realidade é o que deduz a pretensão na condição originária de réu, esse nós chamamos de reconvinte. É aquele que exerce, em que pese originariamente na condição de réu, exerce também pretensão contra o autor ou contra terceiro, contra outra pessoa que não figure originariamente na relação processual. E exatamente o autor e esse terceiro, se for deduzido contra terceiro, é que nós chamamos de reconvindo. Então, nós temos o reconvinte e o reconvindo. Na realidade, nós vamos ter duas ações, utilizando-se uma só relação processual. O que vai, claro, e vocês já deduziram com certeza isso, vai proporcionar ou vai
trazer como consequência que, ao final do processo, ou exatamente para pôr fim ao processo, o juiz ele vai atuar proferindo uma sentença na qual ele vai julgar a pretensão do autor e também a pretensão do réu, certo? É mais complexo? É mais complexa essa sentença, ok? Então, que fique bem claro para nós, né? A reconvenção, e é isso que normalmente eu exijo nas provas, né? A reconvenção em que pese um meio de resposta não é defesa do réu. Tá? A reconvenção, por não ser defesa do réu, é, na realidade, uma ação incidental do réu contra autor ou terceiro, né? Ou melhor, e terceiro, certo? E, consequentemente, nós temos e podemos, assim, perguntar e questionar, né, em termos de avaliação, nós podemos enxergar aquilo que se chama de pressuposto material da reconvenção. Pergunta que também eu normalmente faço nas avaliações, tá? Porque é intimamente ligado ou decorrente dessa chamada natureza jurídica da reconvenção, já que a reconvenção é uma ação incidental do réu reconvinte contra o autor, né, reconvindo, nós podemos ter como requisito material ou como pressuposto material, até para poder diferenciar dos chamados pressupostos específicos formais, que nós vamos ver na sequência, eu tenho como pressuposto material essa existência de uma pretensão do réu contra o autor. E aí, me desculpe a repetição, mas nós temos que voltar a isso e deixar muito claro que pretensão não tem nada a ver com pretender, né, no sentido leigo da palavra. Pretensão, né, vocês já têm isso no caderno, já ouviram repetidamente aqui eu falar e também presencialmente, pretensão é direito. Pretensão é direito subjetivo de alguém, né, que foi já individualizado pela titularidade desse direito. Então, a existência de um direito subjetivo que foi violado, exigido e resistido e que é da esfera de titularidade do réu, contra o autor ou contra terceiro que se vincula ao autor, né, esse é o pressuposto material da reconvenção. Junto com o pressuposto material da reconvenção, portanto, nós temos, claro, outros pressupostos que nós chamamos de pressupostos específicos da reconvenção. E, por favor, anotem e complementem essa expressão de pressupostos específicos processuais ou formais, como queiram. Façam aí um asterisco e anotem essa circunstância. Tá? Então, nós temos sim, em sendo, portanto, uma ação incidental do réu contra o autor, vou passar a falar só do réu contra o autor, vou deixar o terceiro para não ficar muito longa a expressão. Tá? Então, não basta, essa é a ideia, né? Não basta ter o réu um direito contra o autor originário da ação. Esse é o requisito material, mas não basta. Nós temos que conjugar esse requisito material, esse pressuposto material, com a presença desses pressupostos formais, que a gente chama específicos, da reconvenção. E que me parecem bem fáceis. Eu vou tentar passar verbalmente eles para vocês, né? E vocês estão vendo aí na imagem o esquema. Tá? Então, claro, é óbvio, não precisava nem estar no esquema, mas para não deixar dúvidas. Né? É óbvio que, em sendo uma ação incidental, nós temos que ter como pressuposto, né, a existência prévia de uma relação processual, que se chama isso causa pendente, isso é uma expressão.
causa pendente significa a existência de uma relação, de um processo, né, que vincula o réu e o autor e o réu. Tá? Então, eu tenho que ter uma causa, e que vocês traduzem um processo iniciado pelo autor, né, a fim de viabilizar a aplicação do Instituto da Reconvenção. Tá? Quanto à causa pendente, eu faço questão de mencionar para vocês, não basta ter uma relação processual. Se a reconvenção é um meio de resposta, me parece também óbvia a explicação de que não basta a causa pendente. Na causa pendente, no processo, deve estar aberto ou em curso, assim a gente chama também, o chamado prazo de resposta. Tá? Porque a reconvenção é um meio de resposta do réu, tá? Em que pese não de defesa, mas é um meio de resposta. Portanto, o prazo tem que estar aberto. Eu vou mais afinal falar sobre prazos, mas desde já, por favor, vocês anotem. Esse prazo de resposta do réu, e depois eu com certeza vou lembrar e vou trazer esse assunto, mas por favor anotem, tá? Porque eu posso não me lembrar no final da aula. Então, por favor, anotem. O prazo de resposta do réu, ele é consumativo no tocante ao oferecimento da contestação. No tocante ao oferecimento de uma exceção instrumental, nós já vimos em outra aula, tá? A arguição da suspeição e do impedimento do juiz é causa suspensiva do processo e, consequentemente, do prazo. Tá? Então, quando o prazo se suspende pela arguição da exceção instrumental, né, de suspeição e impedimento, retoma-se a contagem do prazo de resposta pelo prazo faltante. Então, eu tenho 15 dias, né, de prazo de resposta do réu. Se eu exerci a exceção instrumental no 5º dia, quando resolvido o tal incidente processual da exceção, retoma-se por mais 10 dias. Né? Depois nós vamos ver como é que a gente faz a contagem desse prazo. Mas, quando ofertada, é esse ponto que eu tenho que deixar claro para vocês, quando ofertada a contestação, e aí nós vamos ver com mais detalhe no procedimento dessa reconvenção, tá? Quando ofertada a contestação, consuma-se o prazo. O que significa isso? Eu tinha 15 dias e ofertei a contestação no 10º dia. Consumi o prazo, certo? Eu não tenho mais 5 dias, consumi o prazo. É por essa razão que eu peço que vocês olhem lá no artigo 343, tá? E aí eu estou adiantando um pouquinho o procedimento, mas é o momento de tocar isso, tá? É por isso que o novo código, diferente do anterior, tá? Ele diz que a reconvenção, que na realidade é o exercício de uma pretensão do réu, né, contra o autor. Esse exercício ele não deve ser feito, via de regra, através de uma petição separada da contestação. Ao contrário, o novo código ele expressa, ele diz, na contestação poderá exercer a reconvenção. Olhem lá o artigo 343. Portanto, a reconvenção, nos termos do atual código, ela faz parte, tá? Ela deve integrar a forma ou o meio, tá? Melhor, o meio chamado contestação, como um capítulo, como uma parte da contestação, em que pese de natureza jurídica distinta. Tá? Então, a realização, a elaboração dessa contestação tem que ter o cuidado técnico de, se for o caso do réu também pretender, também ter pretensão e querer fazer uso da reconvenção, eu tenho que já destacar, quando eu faço a peça, né, técnica de contestação, eu já tenho que destacar
naquela parte inicial, na capa da minha petição, de que é contestação e reconvenção. Porque não se pode esperar e nem correr o risco de que o juiz vai examinar de início, né, toda aquela peça de contestação, que às vezes tem 50, 70, 100 folhas, e vai procurar lá dentro, um lugar escondido dentro da contestação, de que existe também reconvenção. Então é uma sugestão, né, de técnica forense. Claro que vocês, mais adiante no exercício da profissão de advogados, vão saber muito bem destacar, né, a importância dos aspectos, né, técnicos de cada peça, tanto da petição inicial como da contestação. Tá? Mas vamos voltar aqui, né? Estamos falando então do prazo de resposta em aberto, e aí eu falei desse prazo consumativo em relação à contestação. Portanto, claro, eu não posso ter esgotado o meu prazo, né? Não posso ter deixado de decorrer os 15 dias, por óbvio, mas também não pode acontecer de se consumir o prazo de resposta do réu, por exemplo, pelo exercício ou pelo protocolo da contestação, e ficar achando que depois eu tenho mais 5 dias, né, para protocolar uma petição separada de reconvenção. Não é essa a ideia do legislador de 2015. Ok? Portanto, o primeiro pressuposto específico formal é esse: causa pendente, processo prévio provocado pelo autor, com o prazo de resposta aberto, não consumido, claro. Outro aspecto importante é a questão da identidade do procedimento, porque nós já vimos, nós temos no processo civil o procedimento comum que a gente está tratando, mas nós temos também procedimentos especiais. Então, a identidade do procedimento é, por óbvio, um requisito ou um pressuposto específico formal. Se eu estou, por exemplo, num processo um processo que se regula por um procedimento especial, em que eu reduzo, né, o contraditório, né, e o exercício amplo do contraditório que o procedimento comum nos proporciona, é claro que aí há um prejuízo no exercício de uma pretensão cujo processo deveria se desenvolver pelo procedimento comum. Deve haver, claro, uma identidade de procedimento. Quando eu estou normalmente no procedimento comum, me parece que esse pressuposto ele não vai ser, ou se for, vai ser raramente impeditivo do exercício da reconvenção, porque o procedimento comum é o mais amplo e aí não traz prejuízo para nenhuma das partes. Tá? O que me preocupa mais é a questão do pressuposto específico da competência, porque vocês já sabem isso, eu também já mostrei isso para vocês na aula presencial e também em alguns vídeos em que a gente fez revisão da matéria presencial. É claro que o juiz competente, né, ele pode ser o juiz competente da Justiça Estadual, pode ser o juiz da Justiça Federal, pode ser o juiz da Justiça do Trabalho. No âmbito civil, a gente tem essas justiças, né, ou esses órgãos do Poder Judiciário. Portanto, em termos civil, algumas demandas, algumas pretensões, né, esse é o termo técnico, né, algumas pretensões, assim entendidas como direitos subjetivos, atrelam, vinculam competência da Justiça Estadual, vinculam competência da Justiça Federal ou vinculam competência da Justiça do Trabalho. Tá? E nessa ideia de reconvenção, considerando e repetindo, sendo uma possibilidade do réu deduzir pretensão contra o autor, também me parece óbvio, né, de que a relação processual esteja sendo comandada por um juiz competente para processar e julgar também a pretensão do réu. Se eu estou na Justiça Comum Estadual, por exemplo, como réu,
chamado aquela relação processual e o direito que eu pretendo ver reconhecido pelo juiz, né, através da minha dedução de pretensão contra o autor, seja de natureza trabalhista, eu não posso reconvir na justiça estadual como réu, né, contra o autor, dizendo que eu quero também um provimento jurisdicional que avalie o direito que eu trago, mas oriundo de relação de emprego, né? É claro que aí não é possível a reconvenção, certo? Portanto, a competência comum para apreciar o pedido do autor e o pedido do réu, né, deve estar presente. Da mesma forma lá na Justiça do Trabalho. Ok? Mas também se apresenta como pressuposto, e talvez dentre esses pressupostos, aquele que merece um pouco mais de cuidado, até na nossa explicação, é de que a reconvenção ela é possível, sim, ela é uma materialização do princípio da economia processual, é bem-vinda, né, nesses termos, em termos de celeridade processual, talvez, mas é claro, não é solta. A possibilidade da reconvenção não pode ser solta, não é qualquer pretensão que o réu pode deduzir contra o autor ou contra terceiro, naquele processo em que ele foi chamado como réu. Deve estar presente esse requisito, né? E é nesse sentido que o artigo 343 ele expressa bem, tá? Deve haver uma conexão. Vocês já estudaram no semestre passado que conexão é, na realidade, um elemento de, a gente chama de modificação de competência. Tá? Então, aquele conhecimento que a gente tem da conexão como um elemento de modificação de competência, nós temos que trazer aqui também para verificar, né, se é possível que aquela pretensão deduzida pelo réu, ou a ser deduzida pelo réu, de alguma forma se vincule a fatos trazidos pelo próprio autor na petição inicial, ou eventualmente, até tiro, ou eventualmente, ou até mais corriqueiramente, é mais comum, que a reconvenção seja trazida pelo réu em razão de um fato novo alegado pelo réu na contestação. Quando o réu faz uma defesa de mérito indireta, por exemplo, quando ele alega como defesa, na contestação, na parte que trata efetivamente da defesa, ele pode trazer, nós vimos isso, defesa de mérito indireta, aquela em que normalmente ele deixa de impugnar o fato trazido pelo autor e alega outro fato. Vamos imaginar a questão da compensação. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? E aí, quem está assistindo essa aula, por favor, preste atenção nesse momento, anote aí no caderno de vocês o que eu vou falar como exemplo, tá? Porque é esse exemplo que normalmente a gente traz de uma avaliação. Quando eu falo a gente, até mesmo em provas da OAB, esse assunto cai, tá? Então, a compensação, ela é matéria essencialmente de defesa. O réu pode fazer a sua defesa alegando compensação. A alegação de compensação, se procedente, o que vai causar ao direito alegado pelo autor? Que o juiz, reconhecendo de que houve a compensação, diminua o valor do crédito pretendido pelo autor, ou até mesmo reconheça o inexistente. Num exemplo bem simplório, né? Na medida em que são as nossas aulas, né? Aulas de graduação para o segundo ano do curso de Direito. Né? Mas vocês já viram, e eu até já mencionei a compensação, certamente também viram compensação quando tratam do direito obrigacional, do direito civil.
A compensação é uma situação de direito material em que credor e devedor existem mutuamente. Então, o autor, no caso processual, ele deduziu uma pretensão contra o réu no sentido de que ele é credor de 50 mil reais, seja lá por que razão, para não complicar o exemplo, né? Ele deduz isso e quer do juiz a condenação do réu a pagar 50 mil reais. Como defesa de mérito indireta na contestação, porque contestação é meio, tá? Ok? E meio de defesa, o réu alega de que, não, tudo bem, eu devo. Realmente eu tomei aquele valor e devo para o autor, para o Antônio, seu Antônio, aquele valor de 50 mil. Todavia, esse todavia é quando eu vou alegar fato novo. Todavia, ele também me deve dinheiro. Por outro motivo, mas ele também me deve. Aliás, foi por isso que eu não paguei. Aliás, é por isso que ele está entrando com a ação, que eu não queria entrar. É aquela conversa, né? Que é por isso que tem a lide, né? É por isso que tem soluções alternativas do conflito. Ok? Isso pode se resolver lá fora, de todo jeito. Mas pode acontecer dentro do processo e vir essa alegação de que ele, réu, também é credor do autor, seja lá por qual importância. Essa alegação é uma alegação de defesa. Vamos imaginar um primeiro exemplo, seguindo aquilo que a gente vinha falando. Então, o autor está querendo a condenação do réu de 50 mil reais. E o réu alega de que não, eu até devo esse valor, mas não paguei porque ele me deve 80 mil. Se ele me deve 80 mil, ocorreu de pleno direito, de acordo com a tese, né, de defesa do réu, ocorreu compensação plena. Né, e sobrou. Entenderam? Então, se sobrou ou não, mas tudo que for alegado a título de crédito pelo réu contra o autor, sob a exceção, né, sob a ideia, sobre a objeção, sobre a defesa, chamada de compensação, né, vai atingir, se procedente, claro, vai atingir, né, como defesa o direito alegado pelo autor. Então, no nosso primeiro exemplo, o réu disse que não pagou porque o autor lhe deve valor maior, 80, e está me exigindo 50, então não pago nada. Eu, réu, né? Vamos fazer um exemplo, né, óbvio, mas também inferior. Ele diz, não, ele está me cobrando 50. O autor, né, estou falando como réu. O autor está me cobrando 50. Todavia, ele me deve 40. Portanto, eu só devo 10. Isso também é alegação de compensação. Também é alegação de compensação. Portanto, a compensação pode importar numa situação de não exigibilidade, né? Tu vai alegar a não exigibilidade dos 50, na medida em que tu diz que a compensação atinge 40, do que ele, autor, diz que é credor. Pode acontecer uma coincidência em que o autor diz que é credor de 50 e o réu, na sua defesa, diz que também é credor do autor de 50. Portanto, elas por elas. Por isso não paguei, eu, réu, não paguei. Tá? Então, alegar que ele é credor réu do mesmo valor implica também numa possibilidade de não exigibilidade ou de extinção do crédito do autor, assim como a alegação de um valor superior tem esse condão, tem essa finalidade, e até a alegação de um valor credor inferior, porque de alguma forma diminui pela compensação o valor pretendido pelo autor. Tá, pessoal? Estou repetindo porque isso na sala de aula é mais fácil de explicar, porque eu coloco no quadro ali, né, os exemplos, mas eu acho que, que já é o suficiente, certo? Então,
Essas alegações, através de fato novo, podem permitir, né, assim como um vínculo também, um próprio fato da petição inicial, vamos falar, por exemplo, o fato, a causa de pedir lá na petição inicial do autor diz respeito a um acidente de trânsito com danos, né, em que se pretende, o autor pretende uma indenização, e eu posso, até o momento como réu, eu não tinha entrado com ação contra o autor, mas agora eu vou alegar, né, na minha defesa aqui, para um pouquinho. O culpado por esse acidente aqui, na realidade, é o próprio autor, e inclusive o dano eu também sofri. Então, essa alegação, né, pode se vincular a um fato já trazido pelo autor. Diferente da compensação, né? Porque aí, claro, que o autor não vai ter trazido a compensação como fato, isso é o réu que vai trazer. Então, tanto numa como noutra situação, é possível, e eu repito sempre, é possível, não é uma obrigatoriedade, mas se, em razão dessa conexão, preenchidos os demais requisitos, eu, como réu, posso aproveitar esse processo para deduzir também a tal pretensão que eu tenho como réu contra o autor. Vamos ficar no exame, no exemplo da compensação, que é mais fácil, né? Se a alegação como defesa, né, foi a compensação, vamos imaginar assim, e foi a alegação pelo réu de um crédito maior que o crédito que lhe é exigido pelo autor, vamos ficar naqueles 50 do autor e o réu diz que é credor de 80, se ele apenas alegar essa compensação, como eu já disse tantas vezes, ele está fazendo só defesa. Mas se, no exemplo, né, não confunda o exemplo com o instituto, mas no exemplo, se ele quiser aproveitar por economia processual, ou porque agora, então, provocado pelo autor, ele então resolveu deduzir a pretensão que ele tem, né, de 80, né, é claro que ele pode, então, aproveitar esse instituto da reconvenção e, na mesma peça, além de oferecer, e a compensação é matéria de defesa, ele pode oferecer reconvenção e pedir ao juiz que condene o autor a pagar para o réu 30 mil, que é essa diferença, é o valor sobejante, a gente sabe. Tá? Ele pode só contestar, ele pode utilizar os 80 mil de crédito só para contestar, porque isso é matéria de defesa, desculpe a repetição. Mas eu repito porque sei que esse erro acontece. Tá? Esse erro de compreensão acontece muito. Agora, se ele alegou fato novo e como defesa, e consequentemente ainda tem crédito, porque ele aproveitou só 50 dos 80 que ele tem de crédito contra o autor, ele pode também aproveitar o Instituto da Reconvenção e pedir, no mesmo processo, deduzindo pretensão, que condene o réu, o autor, a pagar 30. Porque 30 é o direito dele, entenderam? Porque os outros 50, pela mesma razão de defesa, ele também não pode exigir. Então, o direito dele é de 30. Se a alegação de compensação for no mesmo valor, é claro que aí, no exemplo, não cabe reconvenção. Se o valor for inferior, obviamente também não cabe. Por isso, repito, compensação é matéria de defesa e não de reconvenção. A compensação vai ser esse fato novo que vai permitir a conexão e que vai permitir, então, presentes os demais requisitos formais, vai permitir o exercício da reconvenção. Certo? No exemplo, acho que fica bem a compreensão. Certo? Vamos adiante. Bom, então,
Como se procede na reconvenção? O primeiro aspecto é aquele que nós já falamos, que está lá no caput do artigo 343. Então diz lá, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. Quando diz na reconvenção, a interpretação é essa, não é mais petição separada, é na mesma petição. A petição vai ter duas partes, uma que é só de contestação propriamente dita e uma outra parte em que ele vai deduzir essa pretensão, certo? Esse é o primeiro aspecto procedimental. E essa parte dessa peça técnica em que ele deduz a reconvenção, ele faz a reconvenção, expressa a reconvenção, ela é analisada, e por favor anotem aí, ela é analisada porque representa uma pretensão, ela deve, na medida do possível, né, atender os requisitos da petição inicial, lá do artigo 319, inclusive o valor da causa, inclusive o pagamento das custas, dependendo da legislação estadual de custas. Tá? Então, a reconvenção em que pese uma parte lá da peça de contestação, ela deve ser vista sob olhos separados. Para deduzir reconvenção, eu tenho que estar atento, então, aí, nessa parte, ao que dispõe o artigo 319 da petição inicial, inclusive o valor da causa, e inclusive para fins de pagamento de custas. E, portanto, se eu tenho a equiparação da reconvenção aos requisitos técnicos, né, ou essenciais da petição inicial, do artigo 319, é porque a reconvenção tem que passar por um juízo de admissibilidade da demanda, certo? O mesmo que a petição inicial passa, como nós já vimos. Tá? Por isso, como falei anteriormente, deve-se, é recomendado, né? E o código não menciona porque também não precisa desenhar para o técnico, né? Para quem vai exercer essa advocacia, o próprio juiz. É óbvio que recomenda-se a quem for fazer de que essa peça que se coloque na capa de que ele está fazendo contestação e reconvenção na mesma peça. Tá? Para que não tenha perigo, né, de passar sem o juiz perceber de que ali ele tem que fazer um juízo de admissibilidade, inclusive com possibilidade de emenda. Tá? É raro? É raro. Tá? É raro essa emenda. É raro a gente enxergar num primeiro momento. Por isso eu estou recomendando a vocês que no futuro vão ser ótimos advogados. Certo? Espero. Né? Então, admitindo-se a demanda, vamos ficar aqui, né? Vamos deixar ou não, é o caso de emenda, né? Ou até indeferimento da inicial de reconvenção. Tá? Tudo que eu expliquei lá se submete também à reconvenção, ao que eu expliquei da petição inicial. Mas vamos admitir, né? Então foi admitida a demanda de reconvenção, né? Como ação incidental, né? Complicando o nosso processo. Então, claro, como o autor é o formador da relação processual, né, ele, obviamente, não tem que ser chamado à relação que ele mesmo criou. Por essa razão, pelo conceito lá do artigo 238 do que é citação, que é chamamento, essencialmente, é claro que aqui, né, na reconvenção, a providência do juiz admitindo a reconvenção não é mandar citar o autor. Tá? Porque a citação, se vocês forem no 238, ele fala a citação é dirigida ou tem como destinatários o réu ou terceiro. Tá? Portanto, em se tratando do autor, falando aqui do autor, falei no início, eu estou resumindo a nossa reconvenção a aquilo que é o mais comum, né? É a reconvenção contra o autor, do réu contra o autor. Se for terceiro, aí muda. Tá?
Depois eu vou me lembrar, eu vou ter que dar um exemplo aqui de terceiro. Tá? É claro que, então, voltando, a citação sendo um ato de chamamento, não vou chamar alguém que já está na casa, né? Já está na relação, né? Ok? Portanto, se for apenas para dar conhecimento, a fim de exercer defesa, porque aí o autor se torna réu na reconvenção, né? Então, o ato determinado se chama de intimação. A intimação do autor, no caso, o reconvindo. Tá? Agora, então, para que eu não esqueça, vocês façam um asterisco, né? Se a reconvenção for contra o autor e um terceiro, portanto, como sendo uma pessoa que não integra, né, o polo ativo, portanto, aí sim, aí em relação ao terceiro, é citação. Tanto intimação como citação para terceiro, a ideia é o quê? A ideia é oportunizar o exercício da defesa em relação à pretensão deduzida pelo réu. Essa é a ideia. Né? Se for contra terceiro, como eu já disse, sim, para se defender eu tenho que chamá-lo à relação. Se for apenas contra o autor, eu não preciso chamar porque ele já está na relação, portanto é intimação, no outro caso é citação. Tá? E aí o desenvolvimento é exatamente esse, o comum, que vocês já entenderam. Né? Claro que aqui eu não vou ter uma audiência de conciliação e mediação, até porque se vocês estão olhando o artigo 343 e os seus parágrafos, vocês estão encontrando isso que eu estou dizendo para vocês em palavras mais complicadas no código, aqui traduzindo. Portanto, sim, abre-se um prazo de 15 dias após essa intimação e ou citação, em relação ao terceiro, prazo de 15 dias para oferecimento de contestação à reconvenção. Contestação, veja só, oferecida pelo autor, ou uma contestação oferecida por um terceiro. Tá? Ok? Esse é o procedimento. Portanto, no prazo de resposta do réu, em assim querendo e preenchendo os requisitos, o réu pode, como meio de resposta, mas com uma natureza jurídica de uma ação incidental, ele pode promover ação, mas uma ação então incidental. Admitida esta ação, que a gente chama de admissão da demanda, o procedimento é formular contraditório contra quem, ou em favor de quem, melhor dizendo, foi deduzida a pretensão pelo réu. E isso se faz através de uma intimação ou de uma citação, no caso de terceiro, para a abertura de um prazo de 15 dias, onde esse autor e o terceiro, se for o caso, pode, querendo, oferecer contestação. Em razão do quê? Do princípio do contraditório e da ampla defesa. Tá? Se vocês lerem os parágrafos, vocês encontram, né, então, no caso aí do parágrafo primeiro, vocês encontram o que eu estou dizendo para vocês. Tá? Apenas aqui, então, para ler um pouco. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa, claro, do seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Tá? Ok? Essa possibilidade aqui, ó, de ser promovida contra o autor ou contra terceiro, vocês encontram aqui no parágrafo terceiro. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. E aí eu peço para que vocês não esqueçam, né? Essa questão é muito importante. Vocês pegam o código de vocês ou o caderno, façam um asterisco, esse E é contra o autor e terceiro. Eu não posso oferecer reconvenção só contra terceiro, entendeu? Se eu tiver essa pretensão de, de deduzi-la contra o autor e contra outra pessoa, tem que ser e contra. O autor tem que necessariamente participar. Portanto, por favor, anotem também esse detalhe que pode cair até numa prova de OAB. Né? A reconvenção, quando promovida contra o autor e terceiro, então quando busca atingir também alguém que não integra ainda a relação processual, acaba por se caracterizar, estou digitando porque isso é importante, acaba por caracterizar, né, uma intervenção
não voluntária de terceiro, tá? E forma um litisconsórcio. Vocês viram isso no semestre passado. Um litisconsórcio, no caso, ativo, porque ele vai estar ao lado do autor, mas na reconvenção, passivo. Tá? Aí nós estamos complicando a nossa cabeça aqui. Tá certo? Bem, vamos lá. Exemplo de uma reconvenção contra o autor e terceiro. Eu estava com medo de esquecer de falar com vocês. Tá? Vamos pensar assim, tentando adaptar, né, dentro do segundo ano do curso de Direito. Tendo dúvida, vocês me mandam um e-mail, tá? Vou tentar melhorar, mas acho que eu vou conseguir. Vamos lá. O autor, vou contar a história rapidamente, né? O autor, ele, em resumo, o autor, ele entra com uma ação contra um réu determinado, né? E ele está tentando buscar uma decisão do juiz que condene o réu a lhe entregar a posse de um determinado bem que ele, autor, é o proprietário, mas quem está na posse é o réu. Mas a alegação, isso é que é importante vocês anotarem no caderno, tá? Eu sei que isso é matéria um pouco mais adiante do curso, mas olha só, ele entra com uma ação, e aí no caso é boa a denominação, o rótulo que se dá, uma ação reivindicatória. É uma ação em que se vindica, na realidade se busca a posse da coisa com base na propriedade, com base na justificativa ou com a causa de pedir-se, se justificando em ser o autor o proprietário. Tá? Ele não está buscando a posse porque foi retirado injustamente da posse, aí seria uma ação possessória. Não é uma ação possessória, é uma ação em que se busca a posse pelo domínio. Porque o domínio, né, ele abrange, dentre vários direitos, ele abrange também o exercício da posse. Como proprietário, eu tenho, claro, o direito ao exercício da posse daquele bem. Mas, no nosso caso aqui, trazido como exemplo, esta é a situação fática. O autor, sustentando ser o proprietário, entra com uma ação buscando a condenação do réu, ao réu entregar a posse, né, do bem, um determinado bem, pode ser imóvel. Tá? Ok? Bom, o réu, no prazo de resposta, ele, na contestação e como defesa, ele alega como defesa aquilo que a gente chama a exceção de uso capião, a objeção de uso capião. Ele diz, não, para um pouquinho, o proprietário não é mais ele, autor. O proprietário, a partir de data tal, pela posse mansa e pacífica que eu exerço, como se dono fosse desse bem, desse imóvel, pelo prazo previsto em lei, eu já sou proprietário desde tal data. Portanto, improcedente ao pedido do autor. Essa alegação, é claro, é a alegação de um fato novo, é um fato que atinge o direito alegado pelo autor, no sentido de que não existe mais o direito, porque vocês sabem, a posse mansa e pacífica, por determinado prazo previsto em lei, como se dono fosse, com algumas exceções, confere propriedade de pleno direito. Eu não preciso de um título judicial para me tornar proprietário. Eu vou precisar depois para registrar, mas eu não preciso. Eu já sou proprietário, a gente diz de pleno direito. É uma chamada prescrição aquisitiva. Então, o exercício da posse de usucapião
preenchidos os requisitos, me torna proprietário. Então, voltando ao nosso exemplo, a defesa é a alegação de que o proprietário agora é o réu pelo uso capião. Entendeu? Isso é comum. Isso é comum. Tá? Nessa situação, até esse ponto, eu estou como réu fazendo apenas uma defesa de mérito direta. Eu estou alegando um fato novo que atinge a existência do direito alegado pelo autor, entenderam? Então, só estou falando de defesa. No entanto, eu posso aproveitar a relação processual, né? Princípio da economia processual, preenchidos os demais requisitos. E claro que aí eles estão presentes, né? Porque o juiz é o mesmo competente, o procedimento é o mesmo, o procedimento da ação de usucapião hoje é pelo procedimento comum. Então, eu posso, se eu quiser, já que para registrar eu preciso de um documento, eu posso pretender, né? Eu posso deduzir uma reconvenção como ação incidental, buscando do juiz, agora como autor na reconvenção contra o réu que antes era o autor, ok? Então, eu me torno autor da reconvenção, né, contra o antes autor. Eu posso pedir ao juiz, então, que ele declare, aproveite o processo, a prova que vai ser produzida, né, economia processual, que declare de que eu sou proprietário pela posse pelo usucapião. É importante, é um exemplo clássico, certo? Então, eu posso alegar o usucapião só como defesa, entenderam? Mas eu posso, se eu quiser, eu posso pretender, né, ver reconhecido pelo efeito declaratório uma relação jurídica material entre eu e essa coisa que está sendo objeto da causa. E aproveitar com isso o documento que me é favorável, né, pedir que o juiz expresse esse efeito declaratório no sentido de permitir que, com a sentença trânsita em julgado, né, com o fim do processo, eu pegue aquela sentença com os demais requisitos formais e documentos formais, eu leve no registro de imóveis. Para sim, aí, efetivamente tornar o meu direito erga omnes, né, pela publicidade do registro imobiliário. Entenderam? Eu posso, então, a alegação de usucapião é defesa, mas eu posso fazer em razão da conexão, aqui é o ponto, em razão da conexão com o fato que eu alego na minha defesa, fato novo, eu posso pedir ao juiz um efeito declaratório reconhecendo que tem relação jurídica de propriedade minha com a coisa, para fins de obter o documento necessário ao registro de imóveis. Porque o registrador ele não vai fazer um registro na matrícula, né, respectiva sem uma ordem judicial, sem uma sentença. Há necessidade, então, dessa ordem judicial, certo? Portanto, aqui eu tenho novamente um outro exemplo de reconvenção, mas eu aproveito esse exemplo de reconvenção, falando do usucapião, porque na ação de usucapião há necessidade de citar todos os confrontantes do imóvel. Portanto, a minha pretensão como réu de ver reconhecido o meu direito de propriedade em razão do usucapião não atinge apenas o autor, cujo nome está registrado lá no registro de imóveis. Na realidade, para que tenha efeito essa decisão judicial, eu tenho que trazer ao processo pessoas que não estão originariamente no processo, estão entendendo? Que são os lindeiros do imóvel que eu digo que eu sou proprietário por usucapião. Portanto, para chamá-los e submetê-los ao efeito declaratório que eu busco na sentença de usucapião,
né, na minha reconvenção, eu preciso trazer terceiros a essa relação processual, em que originariamente só tinha o Antônio e o seu Luiz como autor e réu. Agora, o seu Luiz como réu, ele pretende um efeito declaratório que não atinge só o Antônio, atinge também os confrontantes, os lindeiros. Portanto, essa minha reconvenção será contra o Antônio e contra os demais, ora, terceiros, a fim de que eles venham no processo e viabilizem o efeito da sentença que eu pretendo, na reconvenção, obter favoravelmente do juiz a minha pessoa. Certo? Esse é um exemplo, anotem assim, esse é um exemplo em que a reconvenção não é apenas contra o autor, é contra o autor e terceiro, como manda aqui o parágrafo terceiro. E nessa linha, nesse ponto, também anotem, isso traduz no atual código uma posição jurisprudencial que, de certa forma, ainda não era tão pacificada nos tribunais, essa possibilidade de reconvir contra o autor e contra outra pessoa. O código anterior previa apenas a reconvenção do réu contra o autor. Ok? Certo? Ainda quanto à reconvenção, então nós temos a questão do parágrafo 6º, que se eu for fazer a leitura, e eu peço que vocês desde já olhem, pode parecer um conflito de normas. Porque no caput, tá? Eu vou ler uma parte só. No caput diz assim, ó, na contestação, como eu já expliquei, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria. Sublinha ali, pretensão própria. Tá? Então, já expliquei. A regra é essa. Eu aproveito o corpo da contestação e nela, como um capítulo, eu deduzo aquela reconvenção. Agora vejam só o parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, eu tenho que conciliar esse parágrafo 6º com o caput. E eu posso conciliar prestando um pouco mais atenção na letra da lei. E você sublinhe, então, oferecer, o verbo oferecer. E aí leiam de novo. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Qual a interpretação que se pode dar e que não conflita com o caput? É que o réu, ele pode, querendo ou não, ser revel. Eu peço que vocês leiam o artigo seguinte. O que é revelia? O réu não contestar a ação será considerado revel. Tá? Então, se o réu não oferecer contestação por técnica de defesa, pode ser a técnica de defesa, é claro que não é a regra, né? Não é a regra. A regra é o réu oferecer contestação. Mas pode o réu não oferecer contestação. Com dolo, eu chamo, né? Com vontade disso. Não é simplesmente decorrer o prazo, né? Porque aí ele perde também o prazo da reconvenção. O prazo da reconvenção é o mesmo da contestação. E a regra é que a reconvenção esteja dentro da contestação. Portanto, o que eu tenho que entender como hipótese aqui interpretativa de conciliação desse conflito aparente? É de que, na situação do réu não oferecer contestação e pretender ser revel, isso não quer dizer que ele não possa reconvir.
que ele não possa oferecer reconvenção. E aí, nessa situação única, ele vai oferecer reconvenção em peça própria, porque não vai ter a peça de contestação. Essa é a interpretação da possibilidade prevista aqui no parágrafo 6º do artigo 343. Tá, pessoal? Importante isso aqui. Importante, tá? Ok? Um outro aspecto que não está no esquema, mas eu vou preencher aqui com vocês nesse momento, tá? É o parágrafo 2º desse artigo 343. Leiam lá, né, junto comigo. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Não tem dificuldade aqui, mas tem que atentar, já que a reconvenção é uma ação, como eu já disse, incidental. Se por alguma circunstância houver a extinção do processo em relação ao pedido do autor, tá? Prossegue a reconvenção. Claro que ela passa a ser a própria ação, né, principal, mas o que o código quis deixar bem claro, de que se o autor desistir, né, da ação que ele propôs, isso não acaba o processo e não impede que o juiz julgue o mérito em relação à pretensão deduzida pelo réu na reconvenção, porque sobra, a reconvenção sobra, né, entenderam? Ela é uma ação em que pese incidental, ela é uma ação, e é uma ação que se torna, então, independente nessa situação. Tá bem? Então, o encerramento lá por desistência, né, essa hipótese que leva à extinção sem julgamento do mérito, não retira do juiz a necessidade de julgar a pretensão deduzida pelo réu na reconvenção. Bom, pessoal, quanto a esses aspectos de reconvenção, é por aqui que eu vou encerrando a parte da reconvenção. Mas para fechar, eu ainda tenho que continuar alguns minutos com vocês, eu tenho que fechar a questão do prazo de resposta do réu, como no início eu falei para vocês. Para fechar essa matéria, nós estamos falando da resposta do réu. Tá? Então, nós temos que verificar quando começa a contagem do nosso prazo de resposta. E eu consegui, então, trazer para vocês aqui nesse esquema aquela explicação inicial. Né? Nós temos, pelo menos, vamos dizer assim, né, no que eu vou exigir de vocês, né, nós temos 3 hipóteses ou 3 marcos iniciais da contagem do prazo, ou início, melhor dizendo, da contagem do prazo de resposta do réu. Tá? Nós temos sim a primeira hipótese, que vocês podem acrescentar nessas observações, que é, na realidade, o que se espera como rumo normal do nosso procedimento. O juiz admitiu a demanda, o juiz designou uma audiência de conciliação e mediação, o réu foi citado e a audiência foi realizada. Claro que, se ela foi realizada e teve o acordo, o juiz homologa o acordo, terminou o processo. Tá? Não tem por que o réu responder. O acordo terminou. Então, a primeira hipótese é exatamente essa, em que, realizada a audiência de conciliação com toda a sua formalidade, né, não se obteve o acordo, portanto, a data da audiência, e aí vocês vão lá no artigo 335, tá? A data da audiência, que é o inciso 1, né, ele estabelece como marco inicial do prazo de resposta do réu, que é 15 dias. Tá? Diz assim, ó, o réu oferecerá a contestação por petição. Por petição, não é oral. Não confundo lá com aquelas coisas de juizado especial. Tá? Não estou falando aqui de juizado especial. E, aliás,
no juizado especial tem aquela questão do contrapedido, né? É parecido com reconvenção, mas não é, né? Não é, ok? Aqui eu estou falando de reconvenção, né? Antes eu estava falando de reconvenção. Por isso eu fiz agora, me veio à tona essa possibilidade de vocês, porque é bem comum, né? É bem comum a gente, quando começa a fazer um estágio, a gente vai acabar no juizado. Não, eu não estou ensinando para vocês juizado, estou ensinando para vocês justiça comum, federal e estadual. Tá? Portanto, a primeira hipótese é essa. Né? O marco inicial se dá exatamente na própria data. Depois eu vou explicar para vocês como é que conta o prazo. Outra coisa, estou mostrando apenas o marco. Qual a data que eu considero como a data do início? Marco inicial. Tá? Segunda hipótese. Estou voltando, essa matéria volta um pouco lá ao que a gente já viu. Tá? Naqueles desvios do rumo normal, né, após a admissão da demanda. Então, segunda hipótese, é um daqueles desvios. Então, seria a data do protocolo da petição do réu, manifestando, eu coloquei em vermelho ali, ó, manifestando também que não tem interesse na conciliação e mediação. É o inciso segundo aqui do artigo 335. Então, o que é essa segunda hipótese? O juiz admitiu a demanda, o juiz mandou citar o réu, e o réu, até 10 dias antes, tem essa situação, né? Até 10 dias antes da data da audiência que o juiz designou, né? O réu protocola uma petição separada, que não é contestação, não é nada disso, ele protocola uma petição, dizendo que não tem interesse na tentativa de conciliação e mediação. E essa manifestação do réu, isso é importantíssimo, tá? Essa manifestação do réu coincide com a manifestação que o autor fez na sua petição inicial, porque essa manifestação do autor passou a ser, por favor, olhem lá o artigo 319, passou a ser requisito essencial da petição inicial, que se não estiver presente, inclusive, o juiz tem que mandar emendar. O autor ele tem que dizer que tem interesse ou não tem interesse na tentativa de conciliação. Se ele disse que não tem interesse e o réu, até 10 dias antes da audiência, vem com uma petição e diz que também não tem, o juiz cancela a audiência. E aí, ó, surge o segundo marco, ou a segunda hipótese, melhor dizendo, de marco inicial para o prazo da resposta do réu, que é exatamente a data do protocolo dessa petição. Até porque a audiência não vai sair. Entenderam? Tá? Então, cuidado, quando o juiz designa a audiência de conciliação, o prazo pode começar a partir da data da audiência, se não tiver acordo, mas também pode começar, se for o caso, a partir da data do protocolo da petição em que o réu diz que também não tem interesse na conciliação e o juiz aí vai cancelar a audiência. Mas ele não precisa, ele não pode, né? Ele não pode o réu esperar o juiz cancelar, porque a data do protocolo dessa petição é a data que se considera como o marco inicial do seu prazo de contestação, seu prazo de resposta. Se vocês olharem ali, do protocolo do pedido do cancelamento da audiência de conciliação. Esse do protocolo de pedido de cancelamento da audiência é exatamente essa manifestação. Certo? Ok? Que aí é quando ocorrer a hipótese tal do 334, parágrafo 4, inciso 1, que é a matéria que a gente já viu lá, que é aquele desvio após, um dos desvios após a admissão da demanda. E a terceira hipótese de marco inicial, né, é exatamente aquele que eu prefiro como juiz, né, acho que o processo vai bem mais rápido, porque eu já disse que a audiência de conciliação ela acaba trancando, né, o processo fica esperando essa audiência, né, como já expliquei anteriormente. Então, essa terceira hipótese me parece aquela em que o desenvolvimento acaba sendo mais célere, né, mais rápido, que seria a data da juntada da prova da citação nos autos, a regra é essa. Né, tá?
Em que situação isso acontece? É também um dos desvios lá após a admissão da demanda. É aquele desvio em que o juiz, examinando a petição inicial, chega à conclusão de que a pretensão deduzida pelo autor, ela não está sujeita à autocomposição. Não é possível haver acordo, né, em razão da natureza do direito postulado pelo autor. São aquelas situações em que a gente já viu aqui, em que o juiz não designa a audiência. Quando o juiz não designa a audiência e ordena a citação do réu, o momento em que se considera como marco inicial do prazo da resposta do réu, em regra, porque eu coloquei ali um asterisco da citação por edital, que tem uma exceção, tá? Em regra, é a data em que vocês encontrarem, a gente chama assim, a data em que foi registrada, né? Que foi certificada, melhor dizendo, a juntada da prova da citação. Por exemplo, a data em que se junta aos autos físicos ou eletrônicos, né? Mas normalmente isso acontece mais aos físicos, né? O processo físico, o EPROC não tem esse problema, mas nos autos físicos nós temos a juntada do AR, do aviso de recebimento da carta citatória. Então, não é aquela data que está no aviso, é a data em que se junta, em que se encarta o AR nos autos do processo. O serventuário, né, ou o estagiário que lá estiver fazendo um serviço público, né, ele vai certificar de que está juntando o AR da carta citatória. Aquela data da certidão de juntada, tá, é o marco. Não é a data em que está a assinatura lá no AR, e sim a data da juntada. A mesma coisa acontece em relação à certidão do oficial de justiça, que certifica que fez a citação no mês passado. Mas a certidão e o respectivo mandado cumprido foi juntada no mês seguinte. Então, a data em que foi juntada no mês seguinte é que se considera a data de marco inicial da contagem do prazo de resposta do réu. Entenderam? Portanto, nós temos aqui, na essência, três hipóteses, né, em que tem uma variação acerca desse marco inicial do prazo de resposta do réu, que normalmente também é uma pergunta que eu faço em provas, por exemplo, assim, eu penso, explique resumidamente, né, vocês já estão acostumados com isso, explique resumidamente acerca da contagem ou dos marcos iniciais de contagem do prazo de resposta do réu. Aí vocês vão ter que me explicar essas três hipóteses aí que eu agora acabei de explicar para vocês. Tá? Só essa referência aqui para não dar problema, né? Claro, quando tem uma citação por edital, pessoal, e se vocês tiverem curiosidade, vocês buscam isso lá no Código de Processo Civil, quando trata da citação por edital, é requisito do edital que conste o prazo que o juiz estabelece para o edital. Portanto, o marco inicial, no caso de citação por edital, não é a data da juntada do edital publicado, e sim, a partir da juntada, o decurso do prazo do edital. Por exemplo, lá, 60 dias. Então, tem a data da juntada, que foi hoje, passa 60 dias, terminados 60 dias, aí sim é o marco inicial do prazo de resposta do réu. Tá? Então, na citação por edital tem essa diferenciação, porque o edital tem como requisito um prazo, né, que dá maior possibilidade do réu vir ao processo ainda tempestivamente, o que evidentemente é muito raro disso acontecer. Mas formalmente existe essa exigência na regulamentação, né, do procedimento da citação por edital. Então vocês já estão vendo, né? A gente tem muita matéria. Tá? Processo civil é bastante matéria, é um processo bem formal, né? Muita gente não gosta de processo civil exatamente por essa formalidade. Mas nós temos que compreender de que essa forma é também uma garantia, né? Uma garantia de direitos fundamentais, né? Acerca do acesso ao Poder Judiciário e também
desse contraditório, né, pleno, efetivo, né, que é importante como direito individual de todo cidadão. Né? A forma, por si só, ela não é importante, mas a forma, né, no sentido de garantia de direitos, me parece muito importante. Tá? Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre prazos processuais, já que a gente falou de marcos iniciais do prazo. Tá? Quanto a resposta do réu, já falei tantas vezes para vocês, o prazo é de 15 dias. Então, nós encontramos na lei, no caso, o artigo 335, que diz: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. Tá? Nós encontramos no artigo 343, né, na contestação, ó, é lícito ao réu propor reconvenção, ele vincula. Então, nós temos prazos. A lei é a regra, né, no sentido de estabelecer os prazos, tá? Tanto para as partes como para o juiz. Mas eu vou falar mais agora para vocês, ou essencialmente eu vou falar para vocês, a definição de prazos para as partes no processo, né? Fazendo um link com o que eu vim explicando, que é exatamente esses marcos iniciais da contagem do prazo de resposta do réu. E aí eu estou aproveitando para falar um pouco para vocês, essa matéria também seria muito ampla, né? Mas falar um pouco para vocês acerca dessa definição de prazos. Portanto, o artigo 218, nós vamos agora na parte geral, né, do Código, o artigo 218 ele estabelece essa regra, vamos conferir aqui, essa regra que eu acabei de tentar passar para vocês. Então, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Atos, em geral. Atos processuais significa atos praticados pelo juiz, pelo promotor, pelo defensor público, pelo advogado, pelos procuradores da República, pelos procuradores do Estado, certo? Por todos os atores dentro dessa relação processual. Eles praticam atos no processo. Então, esses prazos para a prática dos atos são definidos, a regra, na lei. Como, por exemplo, no artigo 335, que eu acabei de dar o exemplo para vocês. Tá? E aí um esquema meu, assim, né, de tentar levar essa matéria de uma forma mais simples e não tão aprofundada. Sendo essa regra, nós temos duas exceções a essa regra. Existem situações em que a lei não estabelece o prazo. Tá? Então, se nós formos aqui no parágrafo 1º, e é isso que eu tentei traduzir aqui no esquema para vocês, diz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 218. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato a ser praticado. Claro que o parágrafo ele já está mencionando a definição do prazo em relação às partes, né, ou aos auxiliares da justiça, não em relação a ele próprio. Tá? Os prazos de atos do juiz são definidos, obviamente, pela lei. Então, veja só, em determinada situação, se a lei não diz que é 5 dias, não diz que é 15 dias, não diz que é 10 dias, né, a regra deve ser, na omissão da lei, a determinação do prazo deve se dar pelo juiz. O juiz ele deve estabelecer, e ele pode, inclusive, utilizar um prazo definido em lei e aumentar esse prazo, ele não pode diminuir. Então, ele examinando a complexidade do ato, ele pode despachar, né, claro que fundamentando no sentido de ampliar o prazo. Ou nas situações que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, em que a lei processual não estabelece o prazo, cabe ao juiz dizer, é 5 dias, é 10 dias, é 15 dias, é 30 dias, certo? A regra é a lei dizer. Se a lei não diz, o juiz pode definir. Tá? Eu diria, até deve, né? Tá? Para não dar dúvida, né? Mas pode acontecer aqui o parágrafo 3º. Olha só o que diz o parágrafo 3º.
Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática do ato processual. Então, eu acho que o esquema ele é autoexplicativo, tá? Só que ele leva vocês lá para o artigo 218. Nessa última situação, em que a lei não diz o prazo, o juiz esqueceu de dizer qual é o prazo, portanto, a regra é 5 dias no atual Código de Processo Civil. São essas perguntas acerca da definição do prazo. Ou a lei diz que é 15, ou a lei diz que é 5, ou o juiz, na omissão, diz. Se a lei não diz, o juiz não diz, então é 5. Certo? Se eu despachar assim, diga o autor sobre a petição de folhas tais, do evento tal, eu não digo qual é o prazo, então é 5. Porque a lei também não estabeleceu, é 5. Tá? Agora, se eu colocar assim, emende a petição inicial no prazo legal. Bom, prazo legal lá do artigo, então, 321. Bom, eu vou saber qual é o prazo. Ok? Tá bom? Muito bem. Quanto à definição dos prazos, vamos então à questão da contagem dos prazos. Sempre bem simples, né? Tá? Isso aí teria que ter um pouco de prática para a gente poder evoluir um pouquinho. Mas eu fico aberto, estou sempre aberto a alguma pergunta específica, né, que é da vivência de vocês. Alguns de vocês podem estar fazendo estágio, lá tem uma dúvida, vocês podem mandar por e-mail e tal, a gente vai explicando. Né? Eu até, aproveitando, já estamos chegando para o final aqui do vídeo, mas eu tive uma reunião de professores em que a gente vai disponibilizar para vocês uma oportunidade de revisão de matéria, né, de reforço e tal, que poderá ser presencial, né, ou não presencial. Eu opto pelo não presencial, pela situação atual e até pelo cenário que a gente está vendo no Brasil e no Rio Grande do Sul. As coisas estão, principalmente no Rio Grande do Sul, a curva está subindo. Né? Então, não me parece o momento da gente desnecessariamente enfraquecer esse distanciamento social. Mas, enfim, pelo Zoom aqui a gente pode fazer, ou pelo Meet do Google, a gente pode fazer um encontro antes da prova, enfim, ou até depois da prova, para quem quiser, para revisar algum conteúdo, né, que vocês têm interesse. Mas eu vou colocar isso em e-mail para vocês. Vamos lá, vamos terminar essa aula. A contagem dos prazos. Então, nós vimos a definição do prazo, que é tranquilo, bem fácil. Tá? Contagem dos prazos naquilo que eu vou explicar e vou exigir de vocês não mais do que isso. Uma modificação do Código de 2015, certamente por uma influência, enfim, uma pretensão, principalmente da Ordem dos Advogados, no projeto veio e acabou sendo incluído no nosso código, de que a contagem do prazo, né, esses dias que nós definimos anteriormente, será sempre em dias úteis. Então, diz lá o artigo 219, né, na contagem de prazos em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. O que é dia útil? É dia que não tem expediente forense, tá? E a gente resolve o nosso assunto aqui. Tá? Então, uma semana normal é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí pula sábado e domingo, continua segunda-feira. Tá? Isso, evidentemente, que vai de encontro, né, à ideia de celeridade processual. Isso certamente não era a minha ideia, né, se assim pode dizer. Por mim, continuava o antes. Mas, assim se entendeu, essa é a regra. Tá? Procedimento comum, justiça comum, ok? É o que nós estamos explicando. Agora, então nós sabemos agora como definir o prazo previsto em lei, prazo fixado pelo juiz, se nenhum tem, então 5 dias. Agora, quais os dias que eu conto? Somente os dias úteis. O que são dias úteis? São aqueles que não têm expediente forense. Tá? Agora, como eu conto os dias úteis, entendeu? Como eu conto os dias úteis?
vocês façam uma anotação aí no caderno de vocês. Se o prazo for processual, é essa regra que está no esquema. Eu excluo o primeiro dia e, consequentemente, incluo o último dia. Tá? Se for prazo de direito material, é o contrário. Eu incluo o primeiro dia, consequentemente, eu excluo o último. Esse direito material, essa contagem do prazo de direito material não nos interessa, eu só fiz a advertência aqui da observação. Tá? A nossa contagem de dias úteis, né, ela se faz, ela se materializa, excluindo-se o primeiro dia e incluindo o último. Então, considerando, tá? Considerando, depois eu dou um exemplo mais fechando o assunto. Considerando de que o primeiro dia seria segunda-feira, vamos imaginar assim, segunda-feira, dia 8 de junho, né, de 2020, seria esse o primeiro dia, vamos assim dizer, tá? Então, vamos considerar para não ter dúvida aqui, seria o dia 9, que é terça-feira, que aí não tem interpretações que podem colocar depois vocês em dúvida. Vamos imaginar assim, terça-feira, dia 9 de junho, então, de 2020. Uma terça-feira é dia útil, tá? Portanto, esse seria o primeiro dia na contagem. Eu excluo o primeiro dia e incluo, portanto, eu vou começar no dia 10. Tá? Eu excluo o primeiro dia e, consequentemente, eu vou contando os dias subsequentes. Não me parece não ter dúvida, não tem dúvida aqui. Tá? A questão é essa parte finalzinha aqui, que pode levar vocês a uma certa confusão, mas na prática, tá? E na prática eu dou um conselho para vocês, tá? Na prática, a gente antecipa como advogado. A gente não deixa as coisas por último dia, porque eu posso estar errado na contagem do prazo, ou posso estar errado, inclusive, na definição do prazo. Tá? Então, não é recomendado, né, que se deixe o prazo para praticar o ato no último dia e vocês não vão ter problemas. Mas, tecnicamente, vocês têm que ter esse conhecimento. Portanto, a gente considera o primeiro dia útil após a publicação, tá? Ou chamados marcos iniciais, lá quando eu falo da citação. Né? Então, 224 é mais para a intimação e 231 é para a citação e o início do prazo de resposta do réu. Nós estamos falando aqui, e é mais importante para mim, nesse momento, estou falando da resposta do réu, que vocês saibam contar o prazo de resposta do réu. Vamos começar por ele, que eu acho que é o mais importante. Tá? Então, veja bem, se a juntada, olha só, se a juntada, olhem no artigo 231, se a juntada da prova da citação aconteceu no dia 9 de junho de 2020, ou vai acontecer, tá? 9 de junho, tá? Vamos ver uma hipótese, tá? A juntada da prova da citação, do AR, ali é 9 de junho, a data da juntada. Portanto, eu vou excluir o dia 9 e vou contar o dia 10. Entenderam? Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aí eu pulo o final de semana, ok? Conto todos os dias úteis até completar 15. Certo? E aí, claro que eu incluo o 15º dia, no caso, útil, nessa contagem. Tá? É assim que se conta o prazo. Eu tiro o dia do marco inicial, né? E conto no dia, incluo o dia seguinte. É essa a regra. E aí fica muito fácil. Tá? Quando se tratar, então, de intimação, eu tenho que ter cuidado só com essa regra aqui do 224, parágrafo 3º, né, que eu considero primeiro dia útil após a publicação da intimação. Porque a intimação, dentro do processo, e aí eu retiro o processo eletrônico, mas dentro do processo em geral, né, eu tenho uma nota de expediente, a nota de expediente ela é publicada no diário eletrônico, então eu tenho a data da publicação no diário eletrônico. Então, não é a data da publicação, é o primeiro dia útil após a publicação. Tá? Se vocês olharem aí o artigo 224,
Parágrafo 3º aqui, vamos confirmar. Ó, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Então, eu considero a publicação como marco inicial, retiro ele e pego o primeiro dia útil. Tenho que ter cuidado apenas quando esse marco se dá no último dia da semana, por exemplo, uma sexta-feira, né? Então, claro que aí eu prorrogo ele, né? Eu prorrogo ele, né? Tem que ser o primeiro dia útil após o marco. E aí vocês não vão errar. Primeiro dia útil após o marco, seja ele a publicação, seja ele a juntada, né, do ato citatório nos autos. O que eu vou pedir para vocês, porque essa é a matéria específica nossa, né, é acerca da contagem do prazo da resposta do réu. E aí fica bem mais fácil com os marcos, né, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né? Aqui vocês complementam, então. Da data da audiência, essa é a data do início. Se a audiência foi no dia 9, portanto, eu excluo, né, e conto o dia 10. Incluo o dia 10. Né? E aí vai os 15 dias. Tranquilo. Tá? A última hipótese foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Situação especial, chamada de prazos em dobro. Tá? Então, nós temos situações em que os prazos, sejam eles especialmente ditados na norma, né, nós temos que considerar de que eles são dobrados, em dobro. Né? Vamos começar pelo mais fácil aqui, que são as 3 hipóteses finais aqui do nosso esquema. O Ministério Público, a Defensoria Pública e a Fazenda Pública, ela tem seus prazos, né, em dobro. Então, o prazo de resposta aqui é 15 dias, para a Fazenda Pública é 30 dias. A Defensoria Pública, da mesma forma. Por quê? Porque, na realidade, tanto a Fazenda Pública como a Defensoria Pública, por uma questão de defesa de hipossuficientes, né, o Ministério Público, é claro que, no tocante à Fazenda Pública, a proteção se dá porque a proteção se dá pelo interesse público que ela representa. Né? Talvez na esfera federal e dos estados mais, vamos dizer assim, evoluídos, né, com uma estrutura de procuradoria estadual melhor, talvez hoje em dia não se fizesse mais necessária essa prerrogativa. Mas o Código, como lei geral, ele tem que considerar a situação geral do país, né? Porque a regra processual civil ela é obrigatória em todo o país. E o Brasil é muito grande e existem estados diferentes dos outros. Tá? Portanto, o prazo em dobro da Fazenda Pública tem essa justificativa, né, de proteção ao erário público, que a Fazenda Pública ela representa o erário público. Entenda-se também como Fazenda Pública de uma forma mais ampliativa. Né? Fazenda Pública é a União, a Fazenda Pública é o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é o município de Santa Maria, tá? Ok? Em suma, a Fazenda Pública tem essa ideia, né? Ok? É um termo utilizado mais geral. Defensoria Pública, pelo interesse que eu mencionei também de proteção da hipossuficiência, a própria estrutura, né, da Defensoria Pública ainda necessita também dessa contagem do prazo favorecido. E o Ministério Público, né, que também no processo civil representa a coletividade, né, principalmente nos interesses difusos, também tem a justificada nesse sentido a prerrogativa. O detalhe, pessoal, é esse 229, parágrafo 2º. Quando eu tenho réus, portanto, esse é um litisconsórcio que eu chamo, e eu estou falando da resposta do réu, né? Pode acontecer também lá nos prazos durante o processo. Mas para o réu, vamos imaginar a seguinte circunstância: eu tenho 2 réus e cada réu tem o seu advogado. Considerando que para fazer uma boa defesa, né, uma boa resposta, vamos assim dizer, eu tenho que ter acesso aos autos do processo e considerando que os autos, hoje já talvez não seja a regra, mas os autos podem ser físicos, eu não posso ter
posse conjunta, né, desses autos. Portanto, a norma vem dizendo que o prazo é em dobro exatamente em razão dessa dificuldade, né, dos autos físicos, em que eu tenho que examinar os autos como advogado, e as partes têm advogados, os réus, por exemplo, têm advogados distintos, então tem que dividir esse prazo. A justificativa, né, disso. Claro que então não se aplica no EPROC, no processo eletrônico, do EPROC da Justiça Federal e hoje da Justiça Comum Estadual também. No EPROC nós não temos essa problemática dos autos, porque qualquer um pode acessar aos autos eletrônicos de onde estiver dentro do planeta. Portanto, não se justifica por essa situação de ter advogados diferentes, né, distintos, uma contagem em dobro, um prazo favorecido nessa situação. Tá? Mas vale tanto para o polo passivo como para o polo ativo, certo? Então, pessoal, por aqui nós vamos terminando a nossa matéria de resposta do réu. Tá? E terminada essa matéria, nós vamos adiante falar um pouquinho ainda sobre revelia, né, num outro vídeo, mas por revelia e as chamadas providências preliminares. Ok?